Eu queria começar o vídeo aqui falando do nosso clube VIP, né? Que a gente teve o Túlio Mene, né? No nosso grupo VIP. É um grupo de assinantes que uma vez por ano é presenteado aí, né? Tem o nosso clube de assinantes, a pessoa assina, entra num grupo nosso do WhatsApp, tá? Não é o grupo de membros, tá? Esse é o grupo VIP. E aí, essas pessoas ganham também, anualmente, eu dou um prêmio para essas pessoas, elas ficam maravilhadas, é um prêmio sensacional. Eu não falo aqui, eu falo no grupo, mas é espetacular, é algo assim que não tem valor, para vocês terem a noção, tá? E a gente sempre bate aquela resenha lá, e aí o Túlio Mene mandou o seguinte: o seu panorama de chegadas e saídas do Flamengo, e aí ele falou que chegadas por ele, o Flamengo teria aí aproximadamente 65 milhões de dólares gastos, né? É muito difícil, Túlio, mas vamos lá, né? 16 milhões já foram gastos com o De La Cruz, né? O segundo volante meia ponta já tá ticado ali, ok, 16 milhões uruguaio De La Cruz. Armador reserva pro Arrascaeta, Rodrigo Garro, argentino, 10 milhões de dólares. Esse aí a gente vem falando muito, muito bom jogador. Tá aí também na mira do Corinthians, só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Thiago Maia, tá querendo colocar jogador, o Fausto Vera pedindo o Thiago Maia mais um, porque tá sem condição de contratar, então não adianta a gente pensar que o Corinthians tá em alguma parada, mas a gente teve setorista de Corinthians dizendo que o Corinthians está tentando a contratação do Garro. É um jogador que seria espetacular para disputar a posição com a Arrascaeta. Ponta direita para disputar a posição com Luiz Araújo, tá? Benjamin Hohlheiser, lá do Estudiantes de La Plata, argentino. Entre 10 e 13 milhões de dólares, mas 10 milhões de dólares o Benfica ainda não apresentou nada. Deve ser suficiente para levar o jogador, o Benjamin Hohlheiser, para o Flamengo. O lateral esquerdo, para disputar a posição com o Ayrton Lucas, é o Vinha. O Vinha, né, 7 milhões de dólares, né, 6, 7 milhões, o Flamengo teria oferecido 6. Né? A gente fala que a informação que chega é que o Flamengo está interessado no Vinha, conversou, já teria acertado, inclusive o próprio Globo Esporte, outros veículos trouxeram que o Flamengo já estaria acertado diretamente com o staff e com o próprio Vinha, né? E aí teve um posicionamento da Roma, tá? A gente continua aqui nessa lista. Então o Vinha, 7 milhões de dólares aproximadamente para o Flamengo contratar. E aí eu vou parar a lista rapidamente das possíveis chegadas, né, de nomes que interessam, que em algum momento já foram especulados, e a gente está falando de um valor total aqui que daria. Para a gente poder falar da atitude do Vinha que agitou a torcida do Mengão. Tá? Ele andou curtindo postagens aí relacionadas ao Flamengo e curtiu a foto aí de Nicolás de la Cruz e sua família com a camisa do Flamengo. Ele claramente mostrando que quer vir pro Mengão. Mas é porque ele é amigo do De La Cruz. Ele não ia, ele ia curtir qualquer outra foto, mas ele não ia ficar curtindo foto que tem camisa do Flamengo, né? Ele claramente, ele quer vir pro Flamengo. A questão da Roma, a gente teve aí o dirigente da Roma, né? Ele falando que o Flamengo ainda não fez qualquer tipo de proposta, tá? O Thiago Pinto, né? Falou ainda também que o time italiano é irredutível em relação ao valor da multa do jogador de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo não ia querer pagar esse valor, tem ainda envolvimento do Sassuolo e tal. A questão toda é que é um valor aí muito alto, né? Muito alto para o Flamengo pagar. Então, o Thiago Pinto abriu o jogo aí, né, também sobre essa questão que o Flamengo não fez uma proposta ainda, tá? Ele dizendo aí que ele quer receber 10 milhões de euros, que é o valor da multa, que daria 53 milhões de reais na cotação atual. E aí, caso o Flamengo não chegue nessa quantia, o Sassuolo continua com o jogador. Então, a informação é do nosso parceiro, né, o jornalista Renan Moura, tá? Inclusive no nosso programa Olho no Lance, mas é importante a gente trazer aqui que o Vinha, tá? Segundo o dirigente lá italiano, o Flamengo não fez a proposta, está tratando diretamente com o staff do jogador.
mas é uma possibilidade, né, o Flamengo conseguir essa contratação, o Flamengo não vai pagar valor de multa novamente como pagou do De La Cruz. O Flamengo vai querer pagar parcelado, vai querer chegar num valor no meio termo ali, e ainda assim eles terão que repassar um valor ao Sassuolo, né? Olha só, então vamos continuar aqui a nossa lista, que a gente já estava aqui no jogador, no zagueiro para disputar a posição com Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Ortiz, aproximadamente 6 milhões e meio de euros, tá ali, ó, ticado, ok. Tá vindo, inclusive, passar informação para vocês que a diretoria do Flamengo está já se preparando para anunciar também o Léo Ortiz, um presente pré-Réveillon para a torcida do Flamengo. A diretoria do Flamengo tenta anunciar Léo Ortiz antes do final do ano, tá? E aí teve uma informação, apesar deles estarem aí já com tudo muito perto de ser fechado, teve a informação que o Flamengo teria oferecido o Mateuzinho. Não há confirmação dessa informação, saiu na Itatiaia que o Flamengo teria oferecido o Mateuzinho, né, como moeda de troca para ajudar na contratação do Léo Ortiz, mas a informação que se tem é que a operação está sendo feita toda em dinheiro, não teria envolvimento nenhum de jogador, né? O Bragantino queria envolver somente um jogador. O Bragantino queria o Matheus Gonçalves, tá? Isso era um desejo do Bragantino. Eles tentaram de todas as formas envolver o Matheus Gonçalves. O Flamengo preferiu melhorar a situação financeira, então, diretamente com o Bragantino. Zagueiro aí, então, para disputar posição ali, já que tem possíveis saídas na zaga, também o nome de Sebastián Cáceres, né? De 8 milhões de dólares, aproximadamente, 8 milhões de euros. Uruguaio, né? O uruguaio Sebastián Cáceres aparece aí como uma possibilidade também. O Túlio Mene, nosso membro lá do grupo do Clube VIP, né? Mandou todos esses nomes que já foram em algum momento cogitados no Flamengo. Volante para disputar a posição com o Alan e ali com o Pulgar, né? Pulgar é difícil, né? Para ser o reserva do Pulgar, disputar a reserva do Pulgar, Fausto Vera, 5 milhões de euros, mas aí pode envolver uma troca com o Corinthians, envolvendo Thiago Maia e mais um jogador, embora não seja muito o formato de negócios que o Flamengo faça. Lateral direito, né, para disputar posição com o Varela, surge também o nome do Léo Godoy, né, argentino. Tanto Fausto Vera quanto o Léo Godoy, argentinos. O Léo Godoy que estaria avaliado aí em 3 milhões de euros. Tá? Então são algumas possibilidades que, se o Flamengo cumprisse todas, estaria gastando 65 milhões de euros. Ou dólares ali, vamos fazer dólares, euros, não dá pra gente saber, porque alguns jogadores são em dólares, outros são em euros. Mas é isso, tá? Vendas, o Flamengo tem a possibilidade de venda, acompanhando aí os interesses, as propostas que chegam. O Túlio pegou e fez aqui uma por uma, 65 milhões também de euros. Então, vamos colocar euros, 65 milhões de euros de possibilidade de vendas. Matheus Gonçalves, 20, Vitor Hugo, 18, Wesley, 14, Matheus Cunha, 8, Thiago Maia, 5, tá? Então, ele equipara aí a possibilidade, tá, de vendas com as compras, e seria uma reformulação espetacular do Flamengo. E aí, vocês aprovam essa reformulação feita pelo nosso assinante aí do Clube VIP? Eu achei interessante, né? Vale a gente lembrar que o Flamengo, com 8 vendas, bateu o recorde de receita com Garotos do Ninho em 2023. O Flamengo teve 8 vendas, né, e bateu o recorde. Olha, o Flamengo encerrou o ano com a maior receita de sua história, com venda de Garotos do Ninho, 245 milhões 920 mil reais, tá? Então, quase 246 milhões de reais em vendas de garotos em 2023. O valor superou aí, com sobra, o previsto no orçamento. As transferências de Matheus França por 104 milhões e João Gomes por 103 milhões, né, para Crystal Palace e Wolverhampton, respectivamente, impulsionaram aí as receitas, tá? Então, sensacional, né? Ó, para vocês terem uma ideia, 2022
foram 51 milhões, 2021 foram 118 milhões, 2020 170 milhões, 2019 226 milhões, olha, chegamos perto, né? 2018 20 milhões, 2017 180 milhões, tá? Então o Flamengo conseguiu bater recorde na venda de garotos do Ninho, né? Isso prova que o Flamengo é um excelente formador e um clube que tem um mercado incrível na Europa.